Milionário humilha mendigo negro e chora ao descobrir segredo na barbearia. Em um dia ensolarado e sufocante na pequena cidade de São Felipe, os ricos desfilavam pelas ruas, ignorando solenemente os pobres que lutavam para sobreviver. Alan, um barbeiro milionário, passava todo dia pela mesma cena. Ele se empoleirava em seu salão luxuoso, paredes adornadas com quadros caros e um cheiro de produtos importados no ar, quando via Júnior, o mendigo negro que sempre espreitava do lado de fora. Um sorriso escarninho se formava em seus lábios. As roupas rasgadas de Júnior e a sujeira em seus sapatos eram como um espetáculo. Alan adorava menosprezar aquele homem em sua miséria. As risadas de seus clientes ecoando, reforçando seu desprezo. Era um lugar onde as desigualdades gritavam, e Alan se entregava ao glamour de suas vidas superficiais. Ele se gabava dos serviços impecáveis, eternamente cercado de clientes endinheirados que também olhavam para Júnior com reprovação. A arrogância ele não conseguia tirar os olhos dela. Aquela obra era ao mesmo tempo fascinante e estranhamente familiar. Intrigado, Alan levou a pintura a um amigo artista que conhecia. Quando Alan mencionou o nome de Júnior, o coração dele disparou. "Você tá falando do mesmo Júnior que tá na rua, o mendigo?" perguntou o artista, com os olhos arregalados. Sim, a única e mesma pessoa. Mas ele era um artista renomado, até que um escândalo arruinou sua carreira, revelou o amigo. A informação pesando como uma rocha sobre Alan. Sentimentos dúbios invadiram a mente de Alan. Por que ele nunca se importara? Como pôde menosprezar um homem que, mesmo em sua queda, tinha criado algo tão lindo? Ele olhou de novo para a pintura, agora sentindo um nó na garganta e um aperto no peito. A imagem de Júnior, o mendigo, se sobrepunha à de um artista talentoso que ainda viva nas sombras. Estaria Alan disposto a resgatar a dignidade de alguém que ele sempre menosprezou? A dúvida pesava sobre Alan, e enquanto ele ponderava, surgia uma nova revelação, um segredo obscuro sobre o passado de Júnior que poderia não apenas arruinar a imagem de Alan, mas também complicar ainda mais a vida do mendigo. Como isso estava ligado à vida luxuosa que Alan levava? Ele podia sentir a pressão nas têmporas, o medo irradiando. O que ele faria? Vestir a pele da compaixão ou encobrir as verdadeiras razões do desprezo que sentia? Aquele dia, que começou ensolarado, agora se tornara um tormento de incertezas. As ruas de São Felipe, tão cheias de vida, pareciam um labirinto de dilemas morais. A vida de Alan estava prestes a mudar, mas em que direção? O que aconteceria quando os segredos fossem revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Alan lutava contra os próprios sentimentos, uma brisa repentina atravessou a barbearia, fazendo um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou de Júnior, o mendigo que um dia fora um brilhante artista, mas agora era só motivo de zombarias. Tornou-se difícil ignorar o impacto que a descoberta tinha nele. Precisava ver Júnior, entender mais sobre seu passado e talvez tentar corrigir alguns erros.
Decidido, Alan fez um movimento brusco e saiu do salão, a campainha soando como um aviso para todos os presentes. O caminho até a praça central da cidade parecia mais longo que o habitual. Cada passo ecoava sua culpa. Ele procurava o mendigo, sua mente martelando sobre como abordar a situação. O que diria? Que ele tinha desprezado um artista, um ser humano? Ao chegar, Alan avistou Júnior em sua posição habitual. O rosto sujo, mas com uma expressão que transmitia uma sabedoria que o milionário nunca havia percebido antes. Ele se aproximou, e antes que pudesse abrir a boca, um grito cortou o ar. "O que você está fazendo aqui, Alan?" Era Luana, a antiga amiga e antiga cliente de Alan, que havia se tornado uma defensora dos marginalizados. A mulher estava furiosa, como se tivesse testemunhado uma grande injustiça. Seus olhos brilhavam, cheios de determinação. "Você não tem vergonha?" ela prosseguiu. "Olhar para ele assim, depois de tudo o que ele passou?" Alan hesitou, as palavras fugindo dele. Luana continuava, agora gesticulando com intensidade. "Júnior era um gênio, você sabia? Foi expulso deste lugar por causa do seu próprio pai." Essas palavras atingiram Alan como um soco no estômago. A revelação o deixou trêmulo. Ele se lembrou de uma conversa antiga, sobre um escândalo que havia desabado sobre a família dele, mas nunca relacionara isso a Júnior. O que ainda não sabia era que esse escândalo seguro no fundo de sua memória tinha punhos de ferro. A multidão que começava a se reunir ao redor parecia absorver a tensão no ar. Murmúrios e olhares de reprovação se espalharam. Alan, fraco e perdido, sentiu o peso do olhar da cidade pairando sobre ele. O que mais ele não sabia? O que mais ele tinha ignorado em sua arrogância? "Eu não sabia", Alan balbuciou. Mas Luana não parou. Sua voz aumentou na intensidade. "Não sabia ou não quis saber? O que significa o preço de seu sucesso em comparação ao sofrimento dos outros?" Júnior, que até então parecia alheio, levantou os olhos, um misto de dor e consolo. Ao ver essa conexão, Alan soube que não havia mais como voltar atrás. O que faria agora? Ele estava prestes a abrir a boca para se desculpar. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, um som profundo ressoou pela praça. Um estrondo inesperado. Uma paredinha ao lado despencou, revelando uma caixa de madeira antiga, coberta de poeira. O impacto fez a multidão recuar, e todos os olhares se voltaram para o ocorrido. Hesitante, Alan se aproximou, o coração acelerando. Ele notou algo brilhando abaixo dos destroços. Era uma paleta de pintura, manchada, mas claramente uma obra-prima. Quando ele a retirou, as cores dançaram sob a luz do sol, e uma fotografia velha caiu ao chão. O que Alan não esperava era encontrar o rosto de Júnior, mais jovem, ao lado de um homem que parecia familiar. Seu próprio pai. A conexão entre os dois se tornava evidente, e ao olhar, uma onda de horror varreu seu corpo. Tanta revelação, tantas relações entrelaçadas. O que tudo isso significava? Que segredos ainda habitavam a cidade? Enquanto a multidão se aglomerava em volta, Alan sentiu que sua vida, seu futuro, estava prestes a desmoronar. O medo e a incerteza agora se misturavam com uma nova determinação. Ele queria entender. Mas como? A pergunta ecoava em sua mente. Mas, mais importante, o que ele realmente estava disposto a fazer para corrigir tudo? Enquanto Alan segurava a paleta de pintura em suas mãos trêmulas, a multidão em volta parecia prendê-lo em um feitiço. Ele olhou para a caixa de madeira
E em um instante que pareceu durar uma eternidade, lembrou-se das histórias contadas por seu pai sobre a fama e o sucesso que cercavam Júnior antes do escândalo. Mas então, em um clamor de vozes, algo fez seu coração disparar. Pessoas da multidão começaram a sussurrar, apontando para um canto da praça. Alan seguiu a direção dos olhares. Uma figura se aproximava, saída das sombras, e cada passo dela parecia pesado, como se trouxesse o peso do mundo. Era uma mulher de cabelos grisalhos, vestido simples, mas a expressão em seu rosto era de fúria. Alan sentiu um calafrio. Algo naquele olhar o paralisava. Meu Deus, você não pode ser! Alan exclamou, reconhecendo a mulher. Era Miriam. Uma antiga funcionária da barbearia, demitida há muitos anos após um desentendimento com seu pai. Ele nunca se esqueceu de seu rosto. O calor da vergonha subiu em seu peito. Miriam avançou sem se importar com a multidão, a respiração pesada e o olhar fixo em Alan. Antes que ele pudesse articular uma palavra, ela começou a falar. Você sempre viveu na escuridão da ignorância. Nunca soube as verdades que seu pai escondeu. A voz dela era como um choque elétrico. Júnior não é apenas um artista. Ele é seu irmão. As palavras dela o atingiram como um soco. Alan mal podia acreditar. Irmão? Isso não fazia sentido. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar da confusão que invadia sua mente. O quê? Não pode ser. Alan gaguejou, seus olhos se arregalando. Ele viu a expressão de Júnior mudando de dor para incredulidade. O mundo à sua volta parecia girar, como se tudo tivesse se desintegrando. Seu pai, ele tinha muito a esconder. Júnior foi abandonado, e a culpa pesava sobre ele quando se tornou o que é hoje. Miriam continuou, seus olhos agora brilhando com lágrimas. Ele foi expulso por causa de quem vocês são. A verdade sempre esteve ali, sob os seus narizes. Júnior ficou em silêncio, a expressão dele misturando dor e um leve vislumbre de esperança. Ele olhou para Alan, como se tentasse atravessar a barreira de desprezo que sempre existira entre eles. Alan sentiu o chão se abrir sob seus pés. Irmão? Um sentimento de revolta e culpa o invadiu. Por que você nunca me contou? Alan perguntou a Miriam, o tom de sua voz subindo. Por que você deixou isso acontecer? Porque eu temia por você, Alan. Você não sabia, mas seu pai se certificou de que ninguém soubesse a verdade. Ele destruiu vidas apenas para manter o controle sobre o império. As palavras dela reverberaram na praça, e as pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão era palpável. Alan olhou para Júnior, mostrando fragilidade, vulnerabilidade que ele nunca havia notado antes. O que ele sempre desprezara, agora parecia como um fardo, um grito por ajuda. Alan estava perdido. O nó na garganta dificultava a respiração. Ele queria gritar, correr, mas tudo o que pôde fazer foi olhar para aquela pintura, agora manchada por uma nova realidade. Júnior, seu irmão encarando o abismo de seu passado. Como isso mudaria tudo? Qual era o preço que ele teria de pagar por essa verdade? E no meio da confusão, um som terrível cortou o ar novamente. Um estrondo, uma explosão ecoou à distância, e a cidade pareceu tremer sob os pés deles. Olhares de pânico e confusão se espalharam pela multidão. O que estava acontecendo? A realidade estava se desmanchando, e no fundo, Alan sentia o peso de escolhas que ele nunca fizera. Com o coração acelerado, Alan percebeu que nada seria como antes. E enquanto o caos se instaurava, ele sabia que precisava decidir, enfrentar a verdade
ou se esconder da própria família. Enquanto a explosão estremecia a praça, Alan sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O caos se instalou, gritos de horror e confusão ecoando por todos os lados. Ele olhou para Júnior, que permanecia ali parado, a expressão misturando dor e surpresa. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra surgiu, e o mundo ao seu redor pareceu desmoronar. Do meio da multidão, uma figura conhecida avançou, seus olhos fixos em Alan. Era Raquel, a antiga namorada de Alan, que ele não via há anos. O rosto dela estava pálido, e a respiração era rápida, como se tivesse corrido uma maratona. Com um gesto abrupto, ela atraiu a atenção de todos. "Alan!" ela gritou, a voz cortando o ar. "Você precisa saber a verdade." As palavras dela ressoaram como um eco no fundo da mente de Alan. Ele ficou paralisado, os olhares da multidão se voltando para eles, o barulho da explosão ainda reverberando nas suas orelhas. O que Raquel poderia ter a dizer que seria mais impactante do que tudo que já havia se revelado até agora? "O que você está fazendo aqui?" perguntou Alan, a confusão se misturando à ansiedade. Mas ela não respondeu. Em vez disso, olhou para Júnior. "Eu sei quem ele é. Eu sabia o que seu pai fez. O que ele está escondendo." Ninguém respirou. O silêncio se instalou, cortando a atenção. Alan procurou controlar a torrente de perguntas na mente. O que Raquel sabia? Como ela se conectava a tudo isso? "Júnior." Raquel voltou-se para Júnior, a voz suave, quase quebrada. "Você não é quem pensa que é." O olhar de Júnior se endureceu. A frustração e a dor se tornavam palpáveis, enquanto ele lutava para entender. Alan estava perdido, sentindo o mundo girar. Que mais poderia estar escondido? "Seu nome verdadeiro é Tiago." Raquel continuou, quase sussurrando, como se sua voz carregasse uma bomba. "Você é o filho desaparecido de uma grande artista. Sua mãe teve que fugir de São Felipe para escapar do seu pai. Fui eu quem a ajudou." As palavras dela caíram sobre Alan como um peso de chumbo. Ele olhou para Júnior, ou melhor, para Tiago, e a escolha do nome começou a fazer sentido. Mas o que Raquel estava dizendo? Ele se sentia tonto, seu coração disparado. A confusão na praça cresceu, os rostos se entreolhando, murmurando em choque. Filho desaparecido? Mãe artista? As pessoas começaram a agitar as vozes, nervosas. Raquel olhou para Alan novamente, intensa. A verdade do seu pai. Ele destruiu vidas. E Tiago? Tiago foi apenas mais uma vítima. Ele era um gênio e tinha um futuro brilhante, até que tudo isso aconteceu. Júnior, ou Tiago, estava em choque. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar a realidade que Raquel estava apresentando. Mas Alan não conseguia tirar os olhos dele. O rosto do homem que desprezara por tanto tempo agora parecia mais importante do que nunca. O que isso significa, Raquel? Alan perguntou, a voz tremendo. O que você quer dizer com que ele é o filho desaparecido? Os sentimentos corriam como um rio furioso dentro dele, uma mistura de raiva, amor e tristeza. Raquel respirou fundo antes de responder. A verdade é que sua mãe era amiga da mãe dele. Elas tinham um segredo e, por causa disso, seu pai rasgou vidas. Júnior foi afastado dos pais para manter a reputação da família. E você, Alan? Você cresceu acreditando em uma mentira. As palpitações do coração pareciam ecoar na praça. Alan olhou de Tiago para Raquel, sem conseguir processar totalmente a revelação. Mas enquanto sua mente girava,
um novo som cortou o ar. Um grito estrondoso, e a multidão recuou em desespero. Do alto, uma segunda explosão iluminou o céu, e com ela, um pedaço de história enterrada estava prestes a ser revelado. Alan segurou a paleta de pintura, a verdadeira ligação com seu passado agora se acendendo. Enquanto a cidade parecia tremer sob eles. "O que mais você esconde, Raquel?" perguntou Alan, quase implorando, sua voz mal conseguindo escapar. Ela apenas olhou diretamente nos olhos dele, lágrimas nos olhos. "É muito mais do que você imagina. E o pior ainda está por vir." E com o coração na mão, Alan percebeu que essa verdade que estava prestes a se revelar poderia não apenas mudar a vida de Tiago, mas também a dele, desfiando toda a teia de mentiras tecida ao longo dos anos. O que mais ainda estava por vir? A dúvida pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto a explosão reverberava pela praça, o caos aumentava. Alan ficou paralisado, olhando entre Raquel e Tiago. O que ela revelara mexeu com sua consciência, mas agora o barulho e as chamas pareciam pulsar como um eco de um passado que ele nunca soubera. Mas então, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma figura avançou na multidão, apressada e desesperada. Era Miriam, a antiga funcionária, com o rosto devastado. Ela empurrava as pessoas, seus olhos brilhando de pânico. Alan não teve tempo de questionar por que ela estava ali, mas Miriam não parecia ter bom espírito. Ao chegar mais perto, gritou: "Alan, Tiago, a verdade que você procura é mais sombria do que você imagina." O ruído da explosão ainda ecoava, mas as palavras de Miriam cortaram o peso do momento. A multidão parou para ouvir. Raquel, confusa, olhou para Miriam, os olhos arregalados com a intensidade da revelação. "O que você quer dizer?" Alan perguntou, a voz falhando. "O que aconteceu com Júnior?" "O que eu sei," ela hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas, "é que seu pai não era o único responsável. Júnior. Ele não é a vítima que você pensa que é." As palavras de Miriam caíram como uma bomba, e Alan mal pode acreditar. O olhar de Tiago mudou, confuso e cético. "Você está dizendo que eu fui responsável por isso?" Tiago percebeu, a voz trêmula. Não isso", Miriam exclamou, com a voz elevada. "Mas você precisa saber a verdade sobre quem você é. Seu passado não é apenas uma história de miséria." A multidão murmurou novamente, chocado com as revelações. Alan segurou a cabeça, tentando se ater às informações. "O que você quer dizer com isso?" Alan repetiu mais dura, o medo se expandindo dentro dele. Miriam respirou fundo antes de continuar. Um novo som ressoou ao fundo, mais estrondoso, como uma sirene distante se aproximando. Mas o que ela disse era mais importante. Júnior, ou Tiago, como você se auto-identifica agora, não é só um artista quebrado. Ele era um gênio, mas esconde algo. Algo que poderia destruir você. Alan sentia um nó na garganta. O que mais poderia existir nessa teia de mentiras? Tiago, em pé, diante dele, ainda começava a perceber a profundidade dessa revelação. "Eu não entendo", Tiago murmurou, a raiva começando a ferver. "O que você quer dizer? O que eu escondi?" "Seu pai não apenas destruiu sua vida. Ele tem um segredo horrível relacionado à sua mãe." Miriam gritou. O desespero em sua voz era visível. "Você foi criado para ignorar tudo isso. Eles sempre souberam do seu potencial e não podiam permitir que você conhecesse a verdade."
A multidão ficou tensa. Todos estavam absorvendo a gravidade dessas palavras. O ar parecia pesado. Mas por quê? Alan questionou, sua mente se agarrou ao que poderia ser verdade. O que mais pode haver? Porque você, Tiago, você não é apenas um gênio perdido na vida. Você foi escolhido. Seu talento foi desbloqueado por algo maior do que poderia imaginar. Ele tinha uma razão própria para te proteger da verdade. E no meio da confusão daquela praça, com pessoas se aglomerando e o desespero pairando no ar, uma nova explosão ecoou. Desta vez, mais próxima. O chão tremeu sob os pés de todos. Uma parede desabou. E os gritos se tornaram gritos de pânico. Alan agarrou Tiago pelo braço, puxando-o para longe. Mas a multidão estava em desespero. Papéis e poeira subiram no ar, enquanto feridos começavam a gritar e se arrastar. O caos se instalava só mais uma vez. O que estava sendo revelado agora se misturava com os fogos de artifício das explosões, e a cena estava prestes a mudar. Tiago, precisamos sair daqui! Alan gritou entre o barulho. O que foi dito o deixava mais angustiado do que nunca, mais perdido do que nunca. Os segredos escavados agora pareciam mais perigosos do que qualquer explosão que poderia acontecer. Mas Tiago ficou parado, em choque, olhando para as chamas, os olhos refletindo não apenas o fogo, mas a verdadeira essência de quem ele era. E em um grito, ele bradou: "Não posso correr, eu preciso entender." As chamas dançavam e a multidão se dispersava. O som do caos ecoava ao redor. Enquanto Alan lutava para entender tudo, aquelas palavras de Tiago repercutiam em sua mente. Como eles poderiam sair daquela situação? E o que mais ele não sabia sobre seu irmão? Assim, a história que eles pensavam saber estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior. As dúvidas e o medo cresciam, enquanto uma nova verdade emergia das cinzas da confusão. Enquanto a explosão reverberava em seus ouvidos, Alan agarrou Tiago, sentindo a tensão no ar. Ele tentava processar as palavras de Raquel, mas o barulho ao redor tornava difícil concentrar-se. O que mais pode haver? A pergunta pairava, mas não havia tempo. O chão tremeu novamente, e a multidão ao redor começou a entrar em pânico. "Rápido, vamos!" Alan puxou Tiago, mas ele não se moveu. O olhar dele estava perdido, as palavras de Miriam ecoando na sua mente. A sequência de revelações o deixava paralisado. "Não posso." Tiago passou a mão pela cabeça, enquanto os gritos da multidão cresciam. "Deixe-me entender." Mas não havia tempo. Atrás deles, uma nova explosão estalou, lançando escombros e poeira pelo ar. As pessoas começaram a correr em várias direções, e Alan sentiu o coração disparar. Ele estava preso entre o desejo de proteger seu irmão e a necessidade de escapar. "Tiago, agora!" Alan gritou, mas Tiago continuava fixo no lugar. O rosto dele estava cheio de confusão e raiva. "A verdade! Eu preciso saber!" Ele gritou de volta, e Alan viu uma centelha de determinação em seus olhos. Porém, em meio a tudo isso, algo começou a acontecer. Um brilho intenso surgiu por trás de Tiago, ofuscando a visão de Alan por um instante. Ele se virou, e antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada apareceu, emergindo entre as sombras, como um fantasma. O ar ficou pesado, e a multidão agora, alheia ao caos, começou a murmurar, os olhares se voltando para a figura. "Tiago!" A voz era afetada e distante. O capuz caiu, revelando um rosto que foi como um soco no estômago de Alan. Era Clara, uma amiga de infância que ele achava
estar longe. Ela não deveria estar ali, e o que a deixava tão pálida. O que você está fazendo aqui? Alan questionou. A diferença de expressão em seu rosto fundindo-se com uma sensação de desespero. Mas antes que ela pudesse responder, outro som cortou o ar. Um grito estridente. Miriam, que estava próxima a eles, caiu ao chão. O olhar dela estava fixo em Clara, os olhos arregalados de horror. Clara, não! Miriam gritou, um tom de alerta e dor. O impacto das palavras de Miriam atingiu Alan como uma marretada. O que estava acontecendo? O que Clara tinha a ver com tudo isso? O desespero tomou conta da praça. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. E Alan viu Tiago ainda paralisado, enfrentando a figura de Clara, que estava prestes a abrir a boca para falar. Clara hesitou. A voz tremeu. Eu sou sua irmã. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Alan e Tiago trocaram olhares de incredulidade. Alan sentiu a sua realidade girar em torno dele. Como? O que isso significava? Não, isso não faz sentido. Você é sua irmã? Como isso é possível? Alan perguntou, a voz cheia de desespero. O ar parecia pesar ainda mais. Cada respiração era um esforço. Eu e Tiago, nós dois somos filhos do mesmo homem. Os olhares da multidão, que antes estavam fixos em medo, agora estavam voltados para eles, confusos, intrigados. A verdade impossível se desenrolava diante de todos. E a explosão que tinham presenciado parecia pequena diante do que estava por vir. Tiago ficou em choque. Tudo ao seu redor desapareceu. Ele não podia acreditar nas palavras de Clara. Mas, então você é? Ele hesitou, a verdade chegando como uma onda de dor. Sim, nós somos, Clara confirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E precisamos parar com isso. Enquanto o caos se desenrolava, as pessoas começaram a se afastar. Mas a revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Alan olhou para Tiago, os dois perdidos em um mar de emoções. O que mais eles não sabiam? A história que acreditavam conhecer se fragmentava sob seus pés, e o futuro agora parecia mais incerto do que nunca. E num instante, uma luz ofuscante preenchia a praça, e Alan percebeu que a própria cidade carregava segredos que faziam seu passado parecer uma fábula. Alan sentiu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar mais uma vez. E no fundo, uma única pergunta se formou em sua mente desesperada. O que mais estava oculto nas sombras da sua vida? Enquanto a explosão reverberava em seus ouvidos, Alan agarrou Tiago, sentindo a tensão no ar. Ele tentava processar as palavras de Clara, mas o barulho ao redor tornava difícil concentrar-se. O que mais pode haver? A pergunta pairava, mas não havia tempo. O chão tremeu novamente, e a multidão ao redor começou a entrar em pânico. Rápido, vamos! Alan puxou Tiago, mas ele não se moveu. O olhar dele estava perdido, as palavras de Miriam ecoando na sua mente. A sequência de revelações o deixava paralisado. Não posso. Tiago passou a mão pela cabeça, enquanto os gritos da multidão cresciam. Deixe-me entender. Mas não havia tempo. Atrás deles, uma nova explosão estalou, lançando escombros e poeira pelo ar. As pessoas começaram a correr em várias direções, e Alan sentiu o coração disparar. Ele estava preso entre o desejo de proteger seu irmão e a necessidade de escapar. Tiago, agora! Alan gritou, mas Tiago continuava fixo no lugar. O rosto dele estava cheio de confusão,
e raiva. A verdade! Eu preciso saber! Ele gritou de volta, e Alan viu uma centelha de determinação em seus olhos. Porém, em meio a tudo isso, algo começou a acontecer. Um brilho intenso surgiu por trás de Tiago, ofuscando a visão de Alan por um instante. Ele se virou e, antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada apareceu, emergindo entre as sombras, como um fantasma. O ar ficou pesado e a multidão, agora alheia ao caos, começou a murmurar, os olhares se voltando para a figura. Tiago. A voz era afetada e distante. O capuz caiu, revelando um rosto que foi como um soco no estômago de Alan. Era Clara, uma amiga de infância que ele achava estar longe. Ela não deveria estar ali. E o que a deixava tão pálida? O que você está fazendo aqui? Alan questionou, a diferença de expressão em seu rosto fundindo-se com uma sensação de desespero. Mas antes que ela pudesse responder, outro som cortou o ar. Um grito estridente. Miriam, que estava próxima a eles, caiu ao chão. O olhar dela estava fixo em Clara, os olhos arregalados de horror. Clara, não! Miriam gritou, um tom de alerta e dor. O impacto das palavras de Miriam atingiu Alan como uma marretada. O que estava acontecendo? O que Clara tinha a ver com tudo isso? O desespero tomou conta da praça. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, e Alan viu Tiago ainda paralisado, enfrentando a figura de Clara que estava prestes a abrir a boca para falar. Eu... Clara hesitou, a voz tremendo. Eu sou a sua irmã. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Alan e Tiago trocaram olhares de incredulidade. Alan sentiu a sua realidade girar em torno dele. Como? O que isso significava? Não, isso não faz sentido. Você é sua irmã? Como isso é possível? Alan perguntou, a voz cheia de desespero. O ar parecia pesar ainda mais. Cada respiração era um esforço. Eu e Tiago. Nós dois somos filhos do mesmo homem. Os olhares da multidão, que antes estavam fixos em medo, agora estavam voltados para eles, confusos, intrigados. A verdade impossível se desenrolava diante de todos, e a explosão que tinham presenciado parecia pequena diante do que estava por vir. Tiago ficou em choque. Tudo ao seu redor desapareceu. Ele não podia acreditar nas palavras de Clara. Mas então você é... Ele hesitou, a verdade chagando como uma onda de dor. Sim, nós somos, Clara confirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E precisamos parar com isso. Enquanto o caos se desenrolava, as pessoas começaram a se afastar, mas a revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Alan olhou para Tiago, os dois perdidos em um mar de emoções. O que mais eles não sabiam? A história que acreditavam conhecer se fragmentava sob seus pés, e o futuro agora parecia mais incerto do que nunca. E então, com o estrondo de uma nova explosão, a terra sob ele se abriu, revelando uma câmara oculta. O chão estremeceu e todos caíram para trás em pânico. Alan, Tiago e Clara se viraram para ver o que era. O que surgiu das trevas foi um baú antigo, coberto de poeira, mas brilhando com um brilho sinistro. Não! Miriam gritou, e por um momento até o caos parou. Todos estavam olhando para o baú, fascinados e aterrorizados. O que é isso? Alan murmurou, coração acelerado. Ele se sentiu atraído pelo objeto, como se a sua própria história estivesse escondida ali dentro. Clara deu um passo à frente, os olhos arregalados. Isso vai mudar tudo. E com um movimento hesitante, ela se abaixou
para abrir o baú. O que estava dentro? O que poderia ser tão poderoso que a própria Miriam escandalizava-se por aquilo? Enquanto Clara levantava a tampa, um vendaval de vento frio surgiu, fazendo todos estremecerem. E assim que a tampa se abriu, um brilho ofuscante iluminou a praça. Alan sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver Clara olhar para dentro. A expressão dela se transformou em horror, e naquele instante, Alan soube que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a mudar para sempre. O que mais tínhamos ignorado nessa história te parecia tão simples. Uma verdade impactante estava prestes a ser revelada. O que havia dentro daquele baú poderia iluminar ou destruir tudo. E com isso, não havia como retornar. Quando Clara levantou a tampa do baú, uma luz ofuscante irrompeu, iluminando a praça de forma intensa, como se o próprio sol tivesse descido para olhar de mais perto. Alan e Tiago ficaram paralisados. A tensão na atmosfera crescia a cada segundo. Um murmúrio percorreu a multidão inquieta, as pessoas se afastando, algumas cobrindo os olhos com as mãos. O brilho emanava de dentro do baú, e a curiosidade e o terror misturavam-se nas expressões de todos. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura se contorceu e surgiu do baú, como se tivesse sido liberada de um cárcere. Era um homem, com traços familiares. Alan não podia acreditar no que via. O rosto era idêntico ao dele, mas mais jovem. Os cabelos negros, os olhos cheios de vida e uma aura de confiança que ele mesmo nunca tivera. O homem se levantou com uma leveza sobrenatural, e quando os olhos dele se encontraram com os de Alan, um silêncio profundo tomou conta da praça, como se o tempo tivesse parado. "Alan!" o homem gritou, ecoando através do pânico. "Você não sabe quem eu sou, mas sou seu irmão." O impacto das palavras atingiu Alan com uma força avassaladora. Ele tremeu, o corpo reagindo antes da mente. "Irmão, como poderia ser?" Ele passou a mão pelo cabelo, tentando entender. Foi então que a memória de suas conversas com o pai surgiu, sobre uma outra vida que ele nunca havia desvendado. As pessoas ao redor começaram a discutir em voz baixa. O pavor nas expressões de Miriam, Raquel e até mesmo Clara era palpável. Todos estavam em estado de choque, as bocas abertas em incredulidade, enquanto o homem avançava em direção a Alan. "Você não pode fugir disso. Sua vida está prestes a mudar", o homem disse, com uma determinação inquietante nos olhos. "Eu sou Lucas, o verdadeiro filho do seu pai." Alan sentiu o estômago se revirar. O que estava acontecendo? Ele ouviu murmúrios na multidão. "Filho verdadeiro? O que significa isso?" As vozes se tornavam um turbilhão em sua cabeça. Ele se lembrou das alegações de Clara e da revelação de que Tiago era seu irmão. "Isso não pode ser real!" Alan gritou, a dor e a confusão pulsando em suas veias. Ele olhou para Tiago, que também parecia atordoado, sem saber se devia acreditar nas próprias emoções. "É tudo parte de um plano. Foi seu pai quem moldou isso." Lucas insistiu, ignorando o desespero no rosto de Alan. "Ele forjou a história que você conhece. Mas a verdade está prestes a ser revelada." A multidão começou a afastar-se lentamente. A situação estava ficando ameaçadora. O chão sob a praça tremia. O medo misturava-se com a realidade em que estavam, palpitando em cada respiração. Por que a presença de Lucas mexia tão profundamente com todos? O que ele queria? "Você não sabe do que seu pai é capaz", Lucas exclamou, os olhos brilhando com um misto de raiva e desespero. "O que ele fez com nossas vidas? Ele foi quem nos separou."
Cada um de nós conhece uma parte da história, mas a verdade está nua e crua. Tiago começou a se mover, a dor em seu olhar mudando para a decisão. O que você quer dizer com isso? Como você se encaixa? As palavras de Tiago trouxeram uma energia momentânea, como um resquício de esperança. Todos estavam aguardando respostas, e a tensão crescia. Lucas pareceu hesitar um instante, mas a urgência na praça não ia deixar espaço para dúvidas. Eu sou a chave. O que está no baú é o legado do nosso pai. E isso pode acabar com tudo se não agirmos rápido. A verdade precisa vir à tona, ou nossas histórias nunca estarão completas. E enquanto ele falava, um som ensurdecedor cortou o ar. Outra explosão. E desta vez, todos na praça se viraram em direção ao som. Um novo terror preenchendo o espaço. Alan olhou para Lucas, depois para Tiago, o pânico nos olhos dele. Que tipo de verdade estavam prestes a descobrir? E ao mesmo tempo, sentia que todas as suas certezas estavam se desmoronando ao seu redor. A cidade parecia estar em chamas, e com ela, os segredos que haviam se acumulado por tanto tempo. O que você realmente sabe, Lucas? Alan se virou para ele, a dúvida culpando seu coração. O que mais poderia estar escondido nas sombras da sua vida? E a resposta começou a ecoar nas profundezas de sua mente, enquanto a nova realidade reescrevia todas as suas esperanças. O céu escureceu. As chamas começaram a dançar, e a verdade que se aproximava só poderia significar uma coisa. O caos estava prestes a começar. Uma batalha por verdades ocultas. Uma luta entre o que era certo e o que deveria permanecer escondido. Alan sentiu o coração na boca. O que realmente seria revelado. O céu escureceu. E uma série de explosões parecia acompanhar o surgimento de Lucas. Alan sentiu seu coração acelerar. Como assim? Outro irmão? Aquilo não fazia sentido. Antes que pudesse digerir a revelação, um estrondo fez o chão tremer novamente. Precisamos sair! Gritou Miriam, olhando para Lucas com desespero nos olhos. A multidão alvoroçada começou a se dispersar e uma onda de pânico irrompeu. Tiago estava paralisado, a confusão tomando conta de seu rosto. Alan puxou-o pelo braço, mas ele continuava a encarar Lucas, sem saber se aquele homem era mais uma mentira ou a verdade. Alan, não podemos deixar isso assim, Lucas exclamou, sua voz rebordando na praça. O que eu saiba pode acabar com vocês. O que seu pai fez? Antes que pudesse terminar, uma figura encapuzada apareceu à sua esquerda, emergindo das sombras. Ninguém a vira chegar. Um arrepio percorreu a espinha de Alan. Quando o capuz foi puxado para trás, revelando um rosto que ele reconhecia, o mundo ao seu redor parecia desmoronar. É você! Alan gritou, o choque visível em seu rosto. Era sua mãe, Ana, que ele pensava ter perdido para sempre. Ela parecia envelhecida, mas os olhos brilhavam com a mesma intensidade lutadora que ele conhecia. O impacto de vê-la ali, no meio do caos, desarmou todas as certezas de Alan. Alan, disse Ana, sua voz carregando uma mistura de urgência e tristeza. Você não pode acreditar em tudo o que disse Lucas. Mas você, achávamos que estava morta. Alan balbuciou, sentindo o coração disparar. O mundo girava ao seu redor, e ele lutava para encontrar sentido. Morta, eu fugi da prisão que seu pai havia criado. Ele me separou de vocês, seus irmãos e de mim. A verdade é que eu sou parte disso tudo. A multidão estava em choque, as vozes sussurrando entre si,
testemunhando o drama familiar que se desenrolava diante deles. Lucas parecia se abalar com as palavras da mãe. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz baixa e trêmula. Alan sentiu um nó na garganta, a dúvida ainda pulsando. "Dizer que vocês não são apenas irmãos." Ana respirou fundo, em busca de coragem. "Lucas e Tiago não são os únicos. Alan, você também está ligado a uma verdade maior." As emoções transbordaram. O caos profundo, o desespero da multidão e as chamas iluminando a cena, tudo se misturava em um turbilhão. Ana prosseguiu, seus olhos fixos nos de Alan. "Seu pai não é só um homem de negócios. Ele tem um legado sombrio que abrange todos nós. E aquilo que ninguém percebeu, que ninguém consegue entender, é que seus talentos, seus dons, estão conectados ao que ele fez com a nossa família." O impacto da revelação foi como um golpe. Alan olhou para Tiago e Lucas, seus rostos refletindo a confusão que só aumentava. Não entendia como tudo isso se encaixava, mas sabia que a verdade era mais espinhosa do que imaginava. Então, uma nova explosão retumbou, lançando detritos pela praça. E enquanto todos se afastavam, em meio ao pânico, Alan olhou para Ana, impotente. "O que mais você não me contou?" Ele exigiu. Era um grito de dor e frustração, a verdade escapando entre seus dedos como fumaça. A multidão, mais uma vez, se dispersou, mas as palavras de Ana ecoavam no fundo de sua mente. Nesse momento crítico, um som estrondoso cortou todas as vozes, fazendo o céu vibrar. O baú que Lucas havia aberto começou a tremer, e uma luz ofuscante emergiu dele com uma força que fez todos recuarem. No centro da praça, uma figura encapuzada surgiu novamente. Mas desta vez, ela não era mais uma estranha. Era seu pai. Alan ficou paralisado, o coração afundando no peito. O que estava acontecendo ali? O que mais havia? E enquanto a verdade se desenrolava como uma espiral sem fim, ele se deu conta de que a vida que conhecera estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. Todos olhavam numa mistura de horror, expectativa e a estranha esperança de que talvez tudo ainda pudesse fazer sentido. Mas seria possível recuperar o que foi perdido? E mais importante ainda, que segredos estavam prestes a ser revelados, transformando tudo para sempre. Enquanto o brilho intenso dissipava-se gradualmente, o rosto de Alan se voltou para o seu pai. Ele estava ali, à frente de todos, com a expressão sombria e real que ele conhecia tão bem. O silêncio na praça era quase palpável, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. "O que você está fazendo aqui, pai?" Alan perguntou, a raiva e a confusão misturando-se em sua voz. Tiago estava paralisado, inquieto, e Lucas olhava para o pai como se quisesse entender a história que todos eles compartilhavam. O que mais ele havia escondido? "Estou aqui para corrigir os meus erros", seu pai disse, olhando nos olhos de Alan. A sinceridade era dolorosa de escutar. "Eu nunca quis que vocês vivessem com esse fardo. Mas agora, a verdade precisa vir à tona, ou nunca seremos livres." "Livre de quê?" interpelou Tiago, os olhos lançando chamas. "Livre de seus próprios erros. Você destruiu nossas vidas." A tensão aumentou. Miriam começou a tremer, e o murmúrio da multidão fez ecoar a dor. Alan olhou ao redor e viu a desilusão nas expressões de todos. Eles o conheciam como o bem-sucedido barbeiro, mas a verdade era bem mais complexa. "Eu fui cúmplice do seu passado, da dor e das escolhas erradas que fiz,
falou seu pai, finalmente tirando a máscara. Mas o que está dentro deste baú é a chave para libertar vocês. Ana, a mãe, olhou para o marido. Suas mãos tremiam levemente, mas ela permaneceu firme. O que poderia haver ali que mudaria tudo? O espaço estava carregado de expectativa, e todos estavam à espera da verdade. Então vamos abrir esse baú e revelar o que ele contém, disse Lucas, tomador da dianteira. A luz agora emanava uma aura única e enigmática. Eles se aproximaram juntos, de mãos unidas, como se estivessem prontos para enfrentar seus próprios medos. Quando o baú foi finalmente aberto, uma brisa gélida percorreu a praça. Dentro dele estavam cartas amareladas, pinturas e objetos que tinham o toque de memórias perdidas. Cada item parecia contar uma história. Cada fragmento revelava mais do que eles imaginaram. Isso é nosso legado, Alan exclamou, com a emoção à flor da pele. Uma pintura que representava uma família unida. Ali estava tudo, as adaptações e transformações. Mas este não era o fim. Enquanto olhavam o conteúdo do baú, um raio de luz caiu sobre eles, e uma imagem apareceu. Todos viram a mesma mulher, uma artista talentosíssima, conhecida por suas obras vibrantes e que militava por justiça social. O rosto dela irradiava força e dor, e se tornou claro. Aquela mulher era a mãe de aproximações e distanciamentos, a razão de muitos dos conflitos que os uniam e separavam. O peso da revelação fez todos se calarem. Alan viu a expressão em Tiago se suavizar um pouco ao compreender. Então é isso? Tiago suspirou, agora com lágrimas nos olhos. Essa mulher, ela lutou para nos unir mesmo quando tudo tentou nos separar. Talvez devêssemos seguir em frente. As palavras de Tiago foram um bálsamo. A competição e o ressentimento substituíram-se por um sentimento de pertencimento. Eles não eram apenas filhos, eram irmãos, unificados justamente pelo que os dividira. O som distante de sirenes e gritos lembrou os presentes de que o mundo lá fora ainda estava em caos. Mas agora, eles podiam enfrentar isso juntos. De mãos dadas e com a força do legado que tinham em comum, eles poderiam resgatar seu futuro. Vamos superar isso, Alan afirmou, olhando profundamente nos olhos de seus irmãos. E assim, lado a lado, enfrentariam o que quer que o futuro trouxesse. A escuridão pode ter consumido uma parte deles, mas a luz da verdade brilhará sempre que se unirem. Agora, enquanto suas histórias se entrelaçam, é crucial que sua jornada não termine aqui. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga incrível. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a seguir em frente. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Amamos ouvir vocês. E não se esqueçam, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esta é a hora de mostrar que vocês são os verdadeiros fãs. Vamos juntos, não percam nem mais um segundo.